Fala nação, Wagner Love na área, não um artilheiro do amor, mas um fã apaixonado pelo Mengão como você. E hoje vamos falar sobre a derrota do Flamengo pela equipe do São Paulo de virada. A polêmica da arbitragem e como esse controle de carga não está ajudando o Flamengo. Vamos analisar o que a imprensa esportiva tem a dizer sobre esse jogo. E se você curte notícias sobre o Mengão e do mundo da bola, você está no lugar certo. Então se inscreva no canal Wagner Love. Nos ajuda a chegar na marca de 2.000 inscritos aqui no YouTube. Então chega de papo furado e vamos para o vídeo. A torcida do Flamengo tá muito na bronca com esse lance aí, né, do Arrascaeta. Eu vou até pedir pra gente botar de novo na tela, tá, o lance, porque tem o toque ali, né, na perna do Arrascaeta, mas eu vou dizer e já vou gerar polêmica. Pra mim não foi pênalti. Pra mim não foi pênalti. É um lance de jogo ali, tava na disputa, não tem uma rasteira, não tem nada. Ele faz o movimento pra chutar, bate realmente na perna do jogador do São Paulo. Agora, se ele quisesse mesmo pênalti, ele não chutasse a bola. Porque ele leva a vantagem, ó, ele leva o toque e ele chuta. Ele chuta, ele tá embaixo do gol. Ele tá embaixo. Porcaria nenhuma, filha. Não foi nada no lance final. Eu acho até que já teve essa discussão contra o São Paulo no jogo da Vila Belmiro, no segundo turno do ano passado, quando o Arrascaeta levou um contato dentro da área que poderia ter sido marcado, poderiam ter sido marcado aquela penalidade. Acho até que foi menos pênalti, mas acabou sendo marcado. Hoje não foi rigorosamente nada. Arrascaeta, com todo respeito, foi um gol perdido por você na cara do goleiro adversário. O Flamengo começa de forma, fotografia de momento, começa de forma preocupante, mostrando deficiências típicas de alguém em início de temporada. E agora, olhando o outro lado, você viu um São Paulo, na minha avaliação, aguerrido, um São Paulo vibrante, achei mais organizado dentro de campo, fisicamente melhor preparado. Isso tudo vai desaparecer ao longo da temporada até dezembro de 2026. Mas não me agrada esse início de temporada do Flamengo, seja pelo Campeonato Estadual, seja pelo Campeonato Brasileiro. Porque todo mundo que morde, todo mundo que vai em cima do Flamengo, todo mundo que encurta espaço, todo mundo que faz dobra de marcação, todo mundo que morde ali o tempo inteiro o Flamengo, tá levando dificuldade. Foi assim o Fluminense, foi hoje o São Paulo. E quem mais jogar dessa forma pela frente com o Flamengo nesse início de temporada? Ao longo do ano, aí é outra história, vai ser totalmente diferente. Agora, finalização é um problema que o Flamengo carrega desde 2025 e não é possível que a diretoria do Flamengo não esteja enxergando essa deficiência. Né? E aí, o Felipe Luiz, ele até deu uma declaração agora, que ele disse: os jogadores estavam completamente indignados, e com razão. Não queria ter nenhum jogador expulso, mas infelizmente tivemos. Primeira rodada e a polêmica da arbitragem. Eu vou discordar. Não queira botar desculpa na arbitragem nessa derrota do Flamengo, gente. Pelo amor de Deus. Uma bola no último lance, o Arrascaeta chutou ainda embaixo da trave. Um Flamengo que deu um gol pro São Paulo. Um Flamengo que teve um Léo Pereira sem subir nada no primeiro gol. E aí é muito fácil você colocar a culpa no árbitro. O Wilton Sampaio, pra mim, tá longe de ser o culpado pela derrota do Flamengo. E outra, Flamengo nos 3 jogos que teve, a gente fala muito de finalização, mas contra o Fluminense, levou 2 gols. Contra o São Paulo, levou 2 gols. Ou seja, 4 gols sofridos em 3 jogos. Com o time principal. 4 é uma média ruim. Sendo que contra o Vasco, teve uma chance cara a cara que o GB perdeu e uma bola na trave. Também cara a cara. Ou seja, a defesa do Flamengo, que pra mim foi o ponto forte no ano passado, tá sendo vazada nesse começo de ano. E outra, Bruno Prado, no São Paulo, né, que foi o vencedor, e eu discordo do Felipe Luiz, que os jogadores estavam indignados com razão. Pra mim não tinha que estar indignado coisa nenhuma. Tinha que estar indignado com o erro do Pulgar no segundo gol, com a finalização do Carrascal, que o jogador profissional não pode finalizar daquele jeito, e não com o Wilton Sampaio. E eu discordo. Pra mim, o Flamengo não mereceu a vitória. Não, eu achei o jogo igual. O empate seria o mais justo? Seria. Mas o São Paulo teve grandes atuações do Marcos Antônio e do Luciano, Bruno. Como jogou o Luciano e o Marcos Antônio ditando o ritmo do São Paulo. Sim, e assim, esse lance do pênalti não vale essa indignação toda. É um lance que eu não marcaria. Eu acho que marcam falta demais aqui no futebol brasileiro. Teve o toque, sim, mas não é pra tudo isso, não. Não é um lance que pra mim foi normal e não merece essa indignação toda, não. O comportamento, realmente, a arbitragem, na média, ela é bem ruim no Brasil, mas também o comportamento de jogadores, de todo mundo que está envolvido no futebol, não colabora com nada. Exageram por qualquer coisa. Agora, Piperno, já preocupa, na minha opinião, a declaração do Felipe Luiz. Felipe Luiz, ano passado, reclamava muito pouco de arbitragem. Hoje, tá longe de ter sido um erro escandaloso. Longe de ter sido um erro escandaloso. Eu mesmo não marcaria o pênalti. Não marcaria o pênalti. Foi um lance ali que teve o toque na perna, mas não foi proposital. E pra mim, o Arrascaeta finaliza. Ele mesmo não se desequilibra, né? Com o toque. Ele finaliza e erra a finalização. E acho interpretativo, tá? Deixando claro. Não acho que seria um erro do árbitro marcar o pênalti. Mas não foi um erro não marcar. Eu acho interpretativo. E aí o Felipe Luiz já queria dizer que os jogadores estavam indignados com razão. Já me preocupa. Porque ele tinha que falar do time dele pecando em finalização de novo. Foram pelo menos 3 chances claríssimas desperdiçadas. Ele tinha que falar da displicência do time dele, porque pra mim, o Pulgar é um jogador que é um dos mais sangue nos olhos do Flamengo. Mas aquele lance é displicência, gente. Um lance quase dentro da pequena área, você querer dominar, é displicência. E não, ele preferiu falar que o time está indignado por causa de um pênalti bem mequetrefe, Piperno, que não foi marcado e para mim o árbitro não errou. Bom, primeiro que não foi pênalti nem aqui, nem na Lua, nem na China. Né? O jogador, enfim, o Arrascaeta ainda consegue chutar a bola pro gol. Né? Enfim, o contato, futebol é um jogo de contato. Esse tipo de
choque na área acontece o tempo todo. Imagina, se for marcar tudo isso, então vai ser só um campeonato de pênaltis. O que tem? Quando o técnico reclama de arbitragem, eu não levo muito a sério. Porque aqui no Brasil, principalmente, isso se tornou uma muleta para não falar do jogo. Técnico de futebol do Brasil não gosta de falar do jogo quando o time dele perde. O Abel faz isso toda hora. O Palmeiras joga mal. A última coisa que você vai conseguir extrair do Abel é um diagnóstico para explicar por que motivo o time jogou mal. Até porque, na maioria das vezes, ou pelo menos em muitas vezes, quando o time joga mal porque o comandante orientou mal, escolheu a estratégia errada, escolheu o time errado, ou foi surpreendido pelo outro lado. E quando isso acontece, méritos para o outro lado, mas ele também aí passa a enxergar demérito na própria atuação dele. Então, veja, a estratégia do técnico de futebol aqui no Brasil é o seguinte: perdeu, não vou fazer autocrítica, vamos arrumar um outro motivo. Aí nós vamos falar de arbitragem, calendário, da qualidade da grama, da bola que não é de couro, sei lá. Então, inventa um monte de motivo. Então, veja, não surpreende. Apenas eu lamento por um aspecto. Em muita coisa, eu considero o Felipe Luiz ainda um cara diferente, até do ponto de vista comportamental dos outros técnicos aqui do futebol, que atuam aqui no futebol brasileiro. Quando ele faz isso, quando ele busca esse tipo de muleta, ele, na verdade, infelizmente, está se igualando a praticamente todo mundo. Aí, pegando uma declaração dessa, não há nenhuma diferença entre uma manifestação do Felipe Luiz, ou do Abel, ou do Mano, e de tantos outros que buscam, nesses outros fatores, inventar justificativas para o insucesso do seu time. Mas ele tem dificuldade, viu, Piperno, de admitir lá de hoje falhas, erros ou dele ou dos jogadores. Então, talvez, por aí, viu, Pilhado, ele esteja se igualando aos demais. Eu não sei se vocês ficaram com essa impressão. Vou repetir, tecnicamente não dá nem para comparar. Mas eu acho que quando ele faz aquela mudança por atacado, ele coloca no segundo tempo um time mais pesado. Você vê que o Arrascaeta tinha dificuldade para progredir. O próprio Jorginho, para dar sequência ali na saída de bola. O Bruno Henrique, enfiado entre os zagueiros, eu acho um tremendo de um desperdício. E isso acho que acabou contribuindo para essa evolução tática, organizacional, ou até mesmo física do São Paulo em cima do Flamengo na segunda etapa. Acho que, claro, que o Arrascaeta vai ser titular na temporada, o Jorginho vai ser titular na temporada, o Bruno Henrique vai entrar de vez em quando, mas ele colocou um time mais velho, colocou um time mais pesado, enquanto que do outro lado, o São Paulo estava com sangue nos olhos e faca nos dentes. Quanto ao Pulgar, enfim, eu acho que não foi displicência, não, foi erro técnico. E ele, Emerson Royal, o próprio Everton Araújo e, entre outros, o Alan, nem se fala, são jogadores, para mim, ainda abaixo da linha de corte mediana desse elenco rubro-negro, viu, Guilherme? Mas eu acho displicência o cara querer dominar ali. Se ele sabe que ele não tem a qualidade para fazer um domínio ali, ele que chutasse. Entendeu? Ele que chutasse a bola dali. Ele tá dentro da pequena área, praticamente. Mas ali é falta de categoria, Pilhado. É falta de categoria. Sim, mas se ele sabe que ele tem essa falta de categoria, ele não tenta dominar a bola dentro da pequena área. Para mim foi falta de categoria. Enfim, e esse é o mal de muitos jogadores que ocupam aquela posição ali de volante, que é um espaço muito pequeno, em que é o toque me voe, passo, pego, jogo pro lado, ou então consigo uma enfiada lá na frente quando estiver muito inspirado. E o jogador que começa a querer fazer mais do que pode, do que sabe, naquele curto espaço que ele domina, que ele atua ali, acho muito perigoso. Foi o que aconteceu com o Pulgar hoje, foi o que aconteceu com o Emerson Royal no lance de domingo contra o Fluminense e outros jogos e outras falhas que esses jogadores vêm claudicando, vêm hesitando com a camisa do Brasileiro. Mas para mim ficou muito claro, ficou muito nítido. E quando o Felipe Luiz tenta dar ritmo aos jogadores que ainda não tinham estreado, ele, em vez de fazer isso de forma homeopática, conta gota, bota todo mundo de uma vez, tem um downgrade, tem uma queda ali evolutiva, física, organizacional do time do Flamengo. E aí o São Paulo, que já estava fisicamente melhor e também mais organizado, começou a encontrar os espaços no jogo. No segundo gol do São Paulo, inclusive, depois quando você vê aquela imagem em cima, aquela imagem aérea, o Flamengo está se defendendo com 7 jogadores. São Paulo atacando com 3 ou 4. Mesmo assim, São Paulo conseguiu chegar ao gol da vitória, Pilhado. Nação, e você acha que foi pênalti? Me conte aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Pra mim foi sim pênalti. Há um contato por trás sem bola. Foi um toque sutil, mas o suficiente para tirar a força da finalização de Arrascaeta. E foi o que aconteceu. O árbitro e o VAR erraram feio nesse lance e vai gerar muita discussão ao longo do dia de hoje. E com isso, os jogadores ficaram revoltados com a arbitragem. E Jorginho foi expulso ao final da partida. E vamos ouvir o que ele falou no final da partida. Toda falta meio a meio já era para um lado. Toda falta meio a meio era para o lado. O cara vai, nem revisa, nem olha o que aconteceu. Simplesmente acaba o jogo. Os caras mataram o tempo, o jogo todo. E a gente sai daqui sem os 3 pontos. Faz parte do futebol, mas a gente continua passando o futebol brasileiro com essa arbitragem. Léo Pereira também falou sobre o assunto após o jogo. Vamos ouvi-lo. O que o nosso técnico nos pede, a gente tem consciência que a gente tem que deixar o juiz apitar e fazer o que ele sabe de melhor ali dentro, o que ele enfrenta precisa de melhor. Isso nunca vai ser desculpa pra gente ou tem influência em algum resultado. Porque a gente teve 90 minutos para tentar um resultado melhor. Não fomos confidentes na hora de finalizar a gol e eles foram, fizeram 2-1.
É claro que deixa essa dúvida na gente, deixa a gente um pouco bravo por causa da situação do pênalti, porque a gente viu ali que teve um contato e ele mesmo falou dentro de campo para mim que teve esse contato, só que não foi suficiente na análise dele, só que ele nem foi ver o VAR. Então, o VAR também não chamou, então a gente tem que só aceitar e trabalhar, porque a gente tem futebol é dinâmico, a gente pensa. Nação, o Campeonato Brasileiro começou daquele jeito. Porém, nada justifica a atuação do Flamengo hoje. Ressuscitamos o São Paulo, que até ontem ele falava sobre não cair para a Série B. E com essa vitória sobre o Flamengo, eles falam até sobre título. Assim como a torcida do Fluminense, que gritava ao final da partida que ia ganhar a Libertadores. É para dar risada mesmo, né? Mas tá aí, o Flamengo leva essa derrota amarga para domingo. E esse controle de carga não está ajudando o Flamengo. Graças a esse controle de carga, tiraram o melhor jogador em campo, Cebolinha. Você pode ver que o jogo mudou depois da saída dele. Tivemos muitos momentos de qualidade ao longo do jogo. O melhor desses momentos foi o gol, é claro, com a assistência magnífica de Pedro, que ajeitou a bola de peito para deixar Plata cara a cara com um gol. Vamos ver esse momento? Que esculacho, né? Nação, que gol lindo! Esperamos ver cada vez mais essas jogadas. E domingo temos a final contra o Corinthians em Brasília. Notícias sobre esse jogo você verá aqui no canal Wagner Love. Então se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas atualizações. Curta o vídeo para nos ajudar a crescer mais e mais. Muito obrigado por assistir o vídeo até o fim. Valeu, meus amigos. Fui!